Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um filme completamente maluco e esquisito, muito interessante e super, ultra badalado para quem curte esse tipo de maluquice. E para quem curte também mangá, seria certo falar? Ou quadrinhos, ou comics, enfim. Vamos discutir hoje sobre Scott Pilgrim versus o Mundo. Ou Scott Pilgrim, como é que ele ficou o nome traduzindo em português, cara? Contra o Mundo. Conhecido como Scott Pilgrim contra o Mundo. E hoje, em especial, não estamos aqui com Duca Mendes. Duca Mendes não pôde vir gravar hoje, mas estamos aqui com um convidado, nosso primeiro convidado no podcast, Segundo Corte. Estamos aqui com o fantástico Davi Donato. Olá, Davi Donato. Como você está? Olá, eu estou ótimo. Muito obrigado pelo convite. Me fala para os nossos ouvintes quem é você, o que você faz, por que você está aqui, o que aconteceu, enfim, o microfone é seu. Obrigado. Eu sou um editor também, sou montador. Trabalho mais com publicidade, mas também faço curtas e comecei a fazer longas e videoclipes e o que aparecer. Mas eu acho que eu fui convidado aqui porque eu tenho um outro podcast de cinema chamado Catching Up, cinema, TV, e onde eu e mais um amigo meu, Mário Pugliese, falamos sobre meio parecido com o que a gente vai fazer aqui, né? A gente faz umas análises um pouco mais a fundo de filmes. Coisa interessante para os nossos ouvintes que não conhecem, eu acho que talvez todo mundo que esteja nos ouvindo agora, nesse momento, talvez já tenha escutado o podcast Catching Up, provavelmente, né? Imagino eu. Se não, você está usando a internet errado. É um dos podcasts mais interessantes que tem. Eu realmente quis convidar o Davi Donato por causa do podcast dele, porque eu acho que são poucas as vezes que a gente tem na podosfera brasileira, em português, uma qualidade, primeiro um tratamento de áudio em podcast, que já é um pouco raro, mas um cuidado pelo menos com o áudio que se escuta, né? Que é já da escola do Sala de Edição. O Sala de Edição também me encantou como ouvinte, primeiro por isso, por uma preocupação que você escute com uma qualidade, que você venha, que você se acrescente alguma coisa, ou acrescente alguma coisa para você quando estiver ouvindo e assistindo um episódio. E o Catching Up para mim foi também essa mesma coisa. Eu não acompanho quase nunca quando eles estão falando de séries ou TV, porque eu não assisto, mas eu pelo menos consigo ouvir o episódio e tentar meio que me encantar com algumas coisas que são faladas, mas o que me chama a atenção é de fato uma perspectiva mais carinhosa, uma perspectiva mais séria e responsável sobre o cinema, né, assim, que é a minha área, né? Eu acho legal, então por isso que eu quis, a gente tem que valorizar, porque se você faz uma busca nos podcasts por aí, você vai encontrar muito podcast sobre cinema, né? Tipo, tem, sei lá, você mexe uma árvore, cai 70 mil folhas que são podcasts sobre cinema, da cultura pop. E o formato que se usa muito é também calcado muito na polêmica, né? No falar mal, no criticar por criticar. E às vezes, para conseguir mais audiência, se caminha para um lugar que às vezes não é tão interessante, né? Que são jornalistas e publicitários falando daquilo sem a perspectiva de um editor, por exemplo, que é um caso. Por isso que eu resolvi chamar, então, o Davi Donato para vir aqui conversar. E o Davi Donato ainda veio defender também a classe dos publicitários, né? Por que não? A ideia do Catching Up, que você estava falando aí, é que a gente até tem esse nome porque a gente gosta de apresentar uma coisa que o outro não conhece tão bem. E para fazer o outro catch up, correr atrás daquilo. Então, sei lá, eu nunca tinha assistido as duas sequências do Matrix, por exemplo. Uhum. E o meu amigo, o Mário, era mais fã da trilogia como um todo. Então eu corri atrás para a gente poder discutir a trilogia nos 20 anos de aniversário da série, uhum. da trilogia. E vice-versa, às vezes tem coisas que eu conheço mais do que ele. Então, realmente, não tem essa coisa da gente, vamos falar para meter o pau no que está passando agora. Uhum. A gente fala um pouco de tudo, tem recomendações também, mas a ideia é meio que esmiuçar as coisas que a gente gosta. Então esse é o nosso objetivo hoje também, obviamente falar sobre esse filme, e foi assim,
como para os ouvintes saberem como que funcionou a escolha desse filme, por que a gente escolheu. Como vem um convidado, eu estou tentando fazer com que os convidados que venham para conversar aqui no segundo corte tragam o filme, eles que decidam, ao invés de eu dizer, eu quero você no meu podcast, mas você vai ter que fazer sobre tal filme. Então, o Donato é um imenso conhecedor de cinema e ele trouxe uma lista gigantesca. E assim que eu vi a lista, eu falei, não, vamos fazer a lista toda. Vamos fazer todos os episódios. Vambora. Porque são filmes fantásticos. Só que esse filme que a gente escolheu hoje, né, o Scott Pilgrim, ele tem uma característica que é na contramão do nosso podcast. Porque o nosso podcast Segundo Corte é escolher um filme importante, que tenha uma coisa muito interessante, que a gente possa ressaltar o trabalho do editor, escolher uma cena específica e fazer um breakdown da cena para tentar descobrir uma técnica que está por detrás daquela gravação, ou daquela filmagem, ou daquela edição, não importa, mas para no final tentar fazer a engenharia reversa do produto artístico para o público. E com esse filme é praticamente impossível fazer isso, porque o filme, primeiro, é inescolhível, nem sei se existe essa palavra, mas é muito difícil escolher um trecho que seja representativo dessa coisa da edição, porque o filme é 100% calcado na edição, na montagem, né? Se tem uma coisa que esse filme chama atenção, é a montagem. E assim, é do primeiro minuto, da primeira cena até a última, né? Eu acredito que o filme pro meio, pro final, ele meio que se solidifica naquilo, e aí você meio que se acostuma, tá? Beleza, vai ser assim o tempo todo e passa, sabe? Mas assim, até realmente a metade do filme, você vai se surpreendendo com a edição o tempo inteiro, chamando atenção para a edição o tempo inteiro. Então, é importante lembrar, obviamente, como todos os nossos episódios de hoje, de antes e de sempre, a gente, obviamente, fala de spoiler, a gente, obviamente, esmiuça e fala do final, fala do início. Nós não vamos falar sobre o filme na cronologia específica. Então, assim, a gente vai eventualmente falar se o personagem morre, se o personagem mata, se o personagem chora, se ele casa, se não casa. Enfim, se tu não visse o filme... Veja, cara, veja, porque é um filme excelente, cheio de coisas esquisitas, e se tu gosta de edição e tá acostumado com vídeos de YouTube, nossa, é um somatório perfeito, né? Como esse filme tem a ver com esse lance da linguagem de TV e de YouTube, né? Tipo, não de TV, tipo, essa linguagem meio MTV que migrou pro YouTube. Tu não sente isso, Donato? Que, tipo, que ele é um filme moderno? Eu acho que, assim... O diretor ele veio de TV, ele começou trabalhando em TV no comecinho dos anos 2000, aliás, no fim dos anos 90. O cara começou super moleque, o Edgar Wright. E ele fez uma série de TV que ficou cult, assim, porque ele tinha esse ritmo, a série chamava Spaced, com o Simon Pegg. É a primeira coisa que os dois fizeram, assim. E tinha esse ritmo muito rápido de corte, as coisas sempre aconteciam no movimento, sempre tinha gente entrando no frame, e muita coisa de cultura pop, muita coisa de, sei lá, de Star Wars, de qualquer coisa que aparecia na cabeça dos caras, o cara colocava ali na série dele. E oitentista também, né? Mas porque ele cresceu ali, né? Ele deve ser uns nem 10 anos mais velho que eu. Mas não é só isso, eu acho que ele transcende isso. Ele não é um cara que parou no tempo, só fala daquela época, Sim. Não. O cara traz um negócio novo ali. O que eu gosto mesmo, porque eu acho o cara... Ele é um cinéfilo mor, assim. Você vê entrevistas com ele tá sempre recomendando filme. O Letterboxd, que é um site de cinema famosinho aí, que eu gosto bastante, convidou ele fez uma lista de 1000 filmes. Pra você ver. O cara conhece muito de filme mesmo. E agora na quarentena ele tá lançando essa... Tipo, no Instagram, acompanha ele no Instagram agora é legal, assim, porque ele fica fazendo essas recomendações pra quem tá preso em casa. Que ele tá revendo, né? Mas enfim, o cara traz uma linguagem, assim, desde que ele começou a trabalhar. Eu acho ele um prodígio, assim, um cara que ele é daqueles cineastas que bebe cinema o tempo todo, que vive de cinema e que traz uma coisa nova pro gênero. Eu acho que o Scott Pilgrim não sei se é o melhor filme dele, acho que não é o melhor filme dele, mas em termos de ele usar essa coisa das transições, da velocidade, do corte e tal, acho que ali é onde mais aparece. Assim. O filme inteiro é calcado nisso, como você falou. Como sempre, os roteiros, frames e tudo vão estar linkados aqui embaixo para vocês poderem chegar. Esse filme tem
Tem roteiro disponível, você consegue ler. Tem uma revista, né, em quadrinhos, uma comics que é referência. É uma obra bem esmiuçada ao longo do tempo, né? Porque é um filme relativamente mais antigo, assim, né? Tipo, ele não é um filme dos últimos 3, 4 anos, né? Ele foi feito em 2010, né? Ou seja, tem já quase 10 anos, né? Que tá rolando, ou 10 anos, na verdade, esse filme. Então, assim, tem muita coisa, tem muito review, tem muitas pessoas falando disso. Então, tipo assim, na verdade, ele nem é uma grande descoberta nesse momento pra gente. Eu trouxe porque me parece, e, tipo, a ideia que eu fiz pra escolher esse filme, quando o Donato colocou, é porque eu consigo ver que realmente esse filme tá muito pautado, calcado na ilha, né? Tipo, no editor, né? Tipo, é um filme sobre a montagem, né? Que a montagem é uma grande coisa do filme. Se você for assistir esse filme ou conversar sobre esse filme ou ver os reviews, é quase sempre o que vai ser falado vai ser sobre as coisas na tela, né? A montagem do filme, né? Não tanto a história propriamente. Porque se você for pensar, por exemplo, Midsommar ou Stars Born ou os outros filmes que a gente falou, a montagem ela tinha que ser meio que desvendada por pessoas técnicas. Porque o filme conta uma história muito fácil para ser entendido pelo público como um todo. Por exemplo, Stars Born. É um filme que... Nasce uma Estrela, né? É um filme que a montagem, se você não chamar um cinematógrafo, um editor para falar da luz, ela nem é algo que te chama a atenção. Porque a história é tão grande, tão importante, que tá bem na frente, né? E nesse filme, não. Nesse filme, a forma do filme a ser apresentado na tela é tão importante que chama talvez a atenção até de quem é leigo e nunca percebeu, que nunca pensou sobre edição, talvez assista esse filme e fique, caraca, mas que engraçado, e filme diferente, né? Tu não entende o que eu quis dizer? Ficou confuso, Donato? Entendo, eu concordo com você. E eu acho que isso tem um motivo. Eu acho que diferente de filmes que você fala, a montagem é importante em muitos filmes, e muitas vezes é meio papel do montador descobrir o que ele tem na mão e colocar o trabalho dele ali em cima do que o diretor passou para ele. O Scott Pilgrim me parece ser um filme que esse trabalho do montador é incrivelmente importante, mas ele vem do material base que traz isso para ele. Eu acho que é um filme em que os storyboards são essenciais, assim. Todas as coisas que a gente vê de transição, que a gente vai falar aqui de velocidade e tal, tudo isso estava no storyboard e antes disso estava no quadrinho do Brian Lee O'Malley, que é um conterrâneo não, né? Mas ele é um canadense aí, da sua terra. Eu já tinha lido o quadrinho antes de assistir o filme, gostava muito do quadrinho, que é uma história fechada, são 6 volumes. O filme foi sendo produzido meio junto com o final do quadrinho. E já dá para ver que o Edgar Wright fez uma adaptação em que ele pegou aquelas coisas que são típicas do Brian Lee O'Malley fazendo o quadrinho ali, com texto na tela, com tela dividida, que são coisas que até vêm do cinema, e mais propriamente vêm do cinema japonês, vêm nos animes e nos mangás, que influenciaram o Brian Lee O'Malley para colocar no quadrinho dele. Então, ele recebeu esse material base, fez os storyboards, e esses storyboards que guiaram a edição, que é uma edição impressionante, e tudo que a gente vai elogiar ela aqui. Não é um trabalho de descoberta do editor. Sim. Primariamente, assim, é uma coisa que tá muito bem construída desde o começo. Lá nos idos de 1990 e alguma coisa, agora não vou me lembrar, poderia colar aqui, mas eu não vou colar, que quando saiu, que ano que foi Pulp Fiction? 94. Então, eu lembro que eu assisti Pulp Fiction no cinema, porque eu sou esse velho. E aí, eu me lembro de me impressionar com a cena quando a personagem... A Uma Thurman, isso, a Mia. Ela faz um quadrado na tela que ela fala pro John Travolta, né? Pro personagem John Travolta. Tipo, você tem que parar com isso. Eles estão indo pro clube, né? Você tem que parar de ser quadrado. Don't be a square. E ela desenha um square na tela. E ela passa, assim. Eu me lembro da sensação do mundo cair naquele momento. Porque eu nunca tinha visto uma interação gráfica que ficou clara que não era do personagem, né? Que é colocada depois, mas aquilo pra mim era uma quebra de uma regra que não estava estabelecido no cinema ainda, pra mim, né? Como espectador. Aquilo me chocou. Eu lembro da sensação de ficar... Que é a única vez que isso acontece no filme, isso, né? Exatamente. Ainda é pior porque é só aquilo ali. Mas assim, eu já tinha visto desenho animado, que desenho animado desde sempre foi
completamente louco e leva em consideração e tal. E na minha casa a gente sempre assistiu muito Charlie Chaplin. Todos os filmes muito antigos, meus pais sempre assistiram muitos filmes muito antigos. Tem aquele, como é o nome daquele filme? É O General, cara, que tem uma cena Do Buster Keaton. general do Buster mas Keaton, tem uma cena. do trem. Isso, mas não sei se é o General. Tem uma cena, eu acho que é o General agora, não tô lembrando. Que ela tá na banheira. Que tem uma personagem que tá na banheira e ela tá tomando banho. E aí ela tá se levantando. Ela vai se levantar, cara. E aí ela fica com o dorso. Você acha que vai aparecer os seios dela. E ela olha pra lente. E ela, tipo, faz um não e joga uma toalha, alguma coisa assim, saca, na câmera. E aí depois que sai... Eu não sei se é no general, não. Eu não sei se é no General, mas é do Buster Keaton essa cena. E, enfim, eu sempre acostumei a ver essas coisas, e ainda mais eu com um background de teatro, tipo, a gente tá muito acostumado com essa quebra, assim, sabe? Só que dentro de um filme tão realista, de cultura pop, do Tarantino, aquilo pra mim foi uma loucura, assim, eu fiquei impressionado. E depois eu fui sentir essa sensação... exatos quase 10 anos depois, em 2003, 2005, 2004, com o Hulk, do Ang Lee, que também usa essa montagem de quadrinho, né, assim, de tipo... Porque isso, eu não era uma pessoa que lia quadrinhos, né, eu li, sei lá, Flash, eu li alguma coisa de X-Men quando eu era criança, mas eu não tinha essa linguagem, sabe, de frames colados um do lado do outro e os balões saindo do frame, que depois, quando eu mais velho fui ver os quadrinhos, isso já era uma linguagem bem batida, né? Então, pra mim, aquilo soava muito estranho. E quando eu assisti o Scott Pilgrim pela primeira vez, eu tive essas memórias todas que eu estou contando relembradas naquele momento, assim, sabe? Eu voltei pros anos de 94, tudo de novo. Falei, nossa, os caras estão quebrando, né? Tipo, tá se quebrando de novo essa coisa, assim, sabe? E, claro, no caso do Scott Pilgrim, é uma coisa que tá roteirizada, tá desenhada, né? Inclusive, no roteiro, você sente essa narração, né? Sim. Bom, vamos lá. Eu queria chamar a atenção pra uma cena e a gente vai seguindo, cara, como você quiser. A abertura mesmo, o opening scene, ele tem um aspect ratio super cortado. E ele vai usando o aspect ratio pra contar os momentos de fábula, né? Por exemplo, quando ele tá sozinho naquele deserto, quando ele vai andar sozinho pela rua, quando vai acontecer coisas que são parte do imaginário da cabeça dele, a gente tem um aspect ratio cortado, que não é um 16:9 normal. Você tem as duas faixas grandes e até grandes mesmo. E a abertura do filme começa com isso e você tem uma sequência de cortes no tempo, established shot, medium shot, close. Aí sai do close pra medium pra wide. E assim, nos primeiros 6 segundos do filme, 10 segundos do filme, você tem um estabelecimento logo do ritmo de como aquilo vai se dar classicamente. A gente vai cumprir as normas e a gente vai conduzir as pessoas através desse tipo de corte. E sempre marcado com o som, que vai ser um padrão do Edgar Wright pro resto da vida dele, né? Você vai sentir essa brincadeira sonora, né? Tanto dessa música que tá dentro do personagem até, ou dentro da própria história, ou fora da história, né? Como pro público que de repente não conhece esse termo. Então você tem, essa brincadeira já desde o início ali, né? Tipo, primeiros segundos. Só me esclarece, porque a abertura começa com Universal em estilo videogame, Isso. aí aparece uma narração, um textinho Not So Long Ago, aparece a primeira coisa, um establishing shot da casa dele. Isso. E aí um diálogo que ele tem lá dentro com a Kimi, com todo mundo. Em que ele revela que ele tá namorando uma high schooler. Ali dentro já não tem mais as barras, né? Já não tem mais o aspect ratio diferente. A barra some quando ele desce a casa, mostra o telhado da casa, e aí quando ele vai pra dentro da casa, as barras já estão menores, né? E aí já não tem mais, sacou? Essa brincadeira de, tipo, cortes muito rápidos já dentro da casa, sempre, você vai ter o médio e o close, depois vai pra médio de novo e vai pra wide, né? Você vai brincar sempre assim. E aí toda vez que ele vai cair, por exemplo, mais pra frente, quando ele vai pra aqueles lugares mais isolados, as barras voltam. Sim, quando ele vai pro hyperspace. Isso. Que é aquele mundo que no filme até não é tão explorado, mas no quadrinho é bem explorado. Ele vê tudo com um aspect ratio bem, bem mais fininho. Isso, bem mais... Só que aí isso é usado como uma brincadeira, que é quando ele vê a Ramona pela primeira vez. E quando ela entra em cena, ela tá usando um skate, ela tá usando patins, né? Ele tá perdido ali naquele deserto, com a tela super fininha, super com aspect ratio bem
bem estreito. E aí, quando ela vem do fundo, ela vem do fundo para frente da tela, e esse aspect ratio acompanha ela meio que abre o mundo para ele. Isso, exatamente. É até um aspecto meio épico brechtiano. Você tem que parar pra pensar que isso aqui é uma história que eu tô te contando, é uma fábula. Não entra na onda de acreditar nesses personagens ou acreditar, porque ele é muito fantasioso, né? A primeira vez que aparece o primeiro ex-namorado, que ele entra no show, é uma quebra da narrativa absoluta, né? Assim, em termos da história, naquele momento, aquilo é bizarro, aquilo é estranho. Só que não é a primeira coisa estranha que acontece no filme, porque o filme já vem sendo montado de forma estranha, apresentado de forma estranha, desenhado de forma estranha desde o início. Mas ali, eu imagino que seja um dos primeiros momentos em que a parte de história, né? Tipo, vem uma pessoa voando do céu e eles começam a lutar e ninguém se importa com isso, né? Ninguém trata aquilo como uma coisa não natural, porque é uma forma de tentar te avisar como plateia, né? Tipo, olha, isso aqui que é muito usado no teatro brechtiano também. Isso aqui é uma ficção, né? Existe uma história por detrás. No Brecht usava muito isso para tentar discutir questões políticas que era difícil que as pessoas se entregavam para a cena, né? Forem assistir histórias muito pesadas sobre a guerra e se emocionarem com o soldado, e se emocionarem com o vilão, como acontece, por exemplo, com o Darth Vader aqui, que vira um fetiche do vilão, e a gente se emociona com ele e não para pensar no horror e no problema que é você ter um vilão ditador, porque você entra de uma forma muito dramatizada dentro do personagem como espectador falando, né? Então o Brecht era um que gostava muito de fazer espetáculos de teatro, e tem muita gente que faz isso com filme também, que tenta te jogar pra fora do filme várias vezes, que é pra te estabelecer, ei, para e pensa no que você tá assistindo, né? Não entra aqui que isso aqui é um drama de verdade, porque não é pra você pensar uma outra coisa, assim. E ao mesmo tempo ele é completamente envolvente, porque ele usa a música e os cortes justamente pra te confundir, né? Pra te estabelecer um ritmo, né? Pra você ficar preso ali, tipo, chamando atenção toda hora. Tem um corte, um barulho, uma coisa, né? Assim. Então é bem contraditório, assim. Então eu chamo a atenção desses aspect ratios nesse lugar, assim. Nesse ponto, digamos, moral, né? É uma ideia de fábula, mas ao mesmo tempo também me parece que é como isso que tu disseste, né? De botar a gente pra dentro dessa história, mas ao mesmo tempo também tirar a gente dessa história. Entende que ficou um pouco confuso o que eu falei? Ficou um pouco abstrato, não, né? Acho que não, é por aí. Acho que uma coisa que se soma a isso que você falou é que esse filme é um filme de referências. Ele é um filme montado em cima de outras linguagens. Então, a gente falou da música, que tá super calcado nos tipos de músicas que tanto o Brian Lee O'Malley, o autor do quadrinho, quanto o Edgar Wright gostam, tipo de rock, aquele rockinho meio indie, Smashing Pumpkins, uma coisa um pouco mais pesada talvez. É muito do quadrinho, que eu falei aqui do mangá e do quadrinho japonês no geral, e animação japonesa e tal, mas também, e você falou da primeira luta aí com o primeiro S, é uma linguagem muito, muito em cima de videogame. É um filme que ele é inteiro construído em cima de uma linguagem de videogame. Até os efeitos sonoros tem... se você joga Zelda a vida inteira, você vai reconhecer. Metade do filme tem efeitos sonoros do Zelda. Essa luta do vilão, do primeiro ex aparecer e desafiar ele por uma luta, isso é uma coisa 100% videogame. É a hora da batalha com o chefe. A luta do chefe, é o final da fase. E o lance de ter moeda, né? De transformar a luta em moeda depois pra comprar o sim, projeto. Com certeza. Tem isso, as moedinhas que viram dólares canadenses, né? Que não dá o dinheiro pro ônibus pra ele voltar pra casa. Isso é uma piada do quadrinho também. E ele ganha uma vida no final, né? Ele ganha um one-up, ganha uma vida extra. Então, é um filme que ele traz pro cinema mainstream uma coisa muito de linguagem que não é mainstream, de linguagem de outros gêneros, de outras mídias. E dá para colocar ele assim como uma das grandes adaptações de quadrinhos, que seria uma coisa mais óbvia, porque é realmente o que o filme é, mas também como um dos grandes filmes de videogame. Apesar de não ser diretamente inspirado num videogame, ele tem uma estrutura de videogame, né? Você tem que vencer os 7 ex-malignos. Então são as 7 fases do jogo que você tem que vencer, e é um mais difícil do que o outro progressivamente. E enfim, tudo acontece meio nessa estrutura de videogame. Uma coisa que eu achei legal, assim, que tem essas piadas de canadense e americano, né? Aqui, pelo menos no Canadá, quando eles
eu morri de rir com isso, quando ele fala... Ele explica sobre a namorada pra alguém, né? Por umas 3 vezes ele fala, ela é americana. Nossa, ela é americana. Ela é americana. Ela é americana. Como se aquilo fosse assim. Cara, não namoro uma pessoa normal, eu namoro uma americana. Porque eles moram em Toronto, que é um lugar super pacato. Claro, é uma mega cidade do Canadá. É uma grande cidade do Canadá, muito importante. Mas também é um lugar ainda com cara de rural, assim, sabe? É um lugar ainda... Né, não é um grande, sei lá, Montreal, a Vancouver mesmo é um lugar muito, muito badalado, assim, principalmente para a indústria do cinema, né? E Toronto é um lugar, assim, que funciona, é uma das melhores indústrias que tem, mas é muito também vinculado à TV, só que todo mundo que mora lá fala, assim como em Calgary também fala isso, que é muito deserto, muito frio, muito abandonado, não tem nada para fazer, né? Você não vai lá e trabalha e é isso. É meio boring, assim. E eu achei engraçado ele ter esse lance, porque aqui eu tenho exatamente essa mesma coisa com a produtora que eu trabalhava, ela volta e meia, quando ela quer me convencer de um trabalho, ela usava esse argumento, assim, a gente vai fazer uma filmagem e tal, que o diretor, ele é dos Estados Unidos. E eu ficava, ok, mas ela de fato usa isso como um argumento de, tipo, isso é legítimo, porque o cara trabalhou em Los Angeles, sabe? Tipo, estabelece como uma coisa importante, assim, tipo, ó, você tem que levar esse assunto a sério, porque o cara é de Los Angeles, sabe? Não, tipo, eu tô trabalhando com um cara de Los Angeles. A gente vive num mundo colonizado pelos Estados Unidos, né? Queira ou não queira, culturalmente colonizado, até hoje. Eu trouxe algumas cenas pra falar dessa montagem, mas na real, depois eu até deixo o Donato falar mais sobre a montagem, desse lance de velocidade e tal, então eu vou tentar falar um pouco mais dos frames, que eu achei interessante, bonito, assim, de uma forma sutil de contar a história dentro da tela, né? Tipo, da transição ser algo muito legal, mas na verdade também quando a câmera tá parada e revelando, é muito interessante, porque como o Donato vai falar também, as transições são uma grande coisa desse filme. Então, quando ele não usa transições para falar de alguma coisa importante ou trazer alguma coisa legal nas transições, os movimentos da câmera, eles são meio que uma tentativa de continuar esse mesmo dinamismo que ele vai conseguir fazer com as transições. É lá nos 53 minutos do filme, 53 minutos e 13, 14 segundos, 12 segundos, que é a cena em que ele tá falando com a ex-namorada. A ex-namorada liga pra ele. Assim que ele já estabeleceu um monte de coisa, a namorada pega o telefone e liga pra ele. E é aquele momento tenso. E a cena é um close dele, né? Tipo, a gente tá vendo ele de frente e tem um slide, né? Tipo, a câmera vai passando, fazendo um paralaxe com o fundo da parede, né? E ele vai sempre estando no centro do frame. E a gente vai vendo ele transitar, enquanto do lado tem uma montagem, do lado direito de quem tá vendo, tem uma montagem da boca dela, somente pedaço da boca dela, né? E no telefone, ela respondendo, né? E falando com ele. E aí você começa a ver ao fundo fotos deles dois juntos, né? Você vê fotos deles dois juntos naqueles picolés de tirar foto deles juntos. E ele vai se estabelecendo até chegar um momento em que ele resolve terminar. E no final, terminar o assunto, no final do frame, se você pausar, ele vai estar separado da namorada. Tipo, as fotos ele tá separado dela. I'm over this, né? Eu já não tô mais nessa onda. Tipo, você vê acompanha uma sequência de fotos deles dois juntos ao fundo, né? E ele termina com ele separado. Depois ela aparece de volta inteira, colorida. Então, no início desse trecho, ela tá do lado direito só com a boca. E no final, ela tá inteira colorida. Tipo, revelada e falada, sabe? E aí você sente que o personagem, ele supera a dor a partir daquele momento, assim, sabe? Então eu chamo a atenção por... Você acha que ele supera? Eu sinto que, tipo, não que ele supere, porque é um filme adolescente, né? Então, assim, ele tá sempre conseguindo e voltando, né? Ele tá sempre indo e voltando, né? Uma coisa adolescente normal, né? É em crise o tempo todo, né? Mas ali é um momento em que ele realmente, ok, tem coragem de falar pra ela, né? Tem coragem, não, eu tô tudo bem, tá tudo bem, eu tô bem, sabe? Tipo, ele consegue se superar. Não, talvez, não total, né? Não 100%, talvez, porque, afinal de contas, é um adolescente, né? Ele tá aí um pouquinho... Ele tem 23, né? Ele tá entrando naquela crise dos 25, chegando naquela crise dos 25, que é aquela crise em que você tá meio direcionado na vida, mas não chegou lá ainda e não sabe se você tá direcionado pro caminho que vai te fazer feliz. É porque você vai ser tratado como adolescente porque você é criança, mas na verdade você já é um adulto e tem que estar seguindo a sua vida, né? Então, tipo, chega naquele momento que você tem que tomar essas decisões e acho que ele representa bem esse lugar, o ator principalmente, né? Representa bem esse lugar
frágil e whatever, né? Várias vezes ele fala isso, a gente pode fazer isso whatever, né? Tipo, bem frágil nessas decisões, né? Não é uma pessoa decidida, entende? Com certeza, eu acho que essa é a característica mais importante dele. Ele é um cara que não sabe o que ele quer, ele tá flutuando na vida dele, e isso até é uma das críticas a esse tipo de história, ao que esse filme trouxe para a cultura, esse filme, essa história, quadrinho e tal, em que ele é um cara que não vale nada, assim, ele não é um cara bom, ele só pensa nele mesmo, ele não pensa nos amigos, nem nos relacionamentos que ele tem, e ainda assim ele é bem sucedido em tudo que ele faz. Ele até o final do filme, ele precisa descobrir o que ele precisa fazer para sair desse marasmo, desse mundo perdido que ele está agora, e ele precisa meio que fazer por merecer as coisas boas que acontecem com ele. Tipo, se não tivessem as batalhas com os ex aí e as brigas que ele tem com as ex dele, que são várias no filme, ele não seria, ele ficaria como uma pessoa muito pior do que ele é. Ele termina o filme um pouco melhor, mas ele é um personagem muito difícil de você gostar dele. Sim. Assim, você meio que fica, não admirando, mas parece que o filme ele é muito benevolente. A história, não o filme, né? Mas a história como um todo coloca esse protagonista como um cara de pouco valor, altruísta, né? Ele é um cara muito egoísta. Tanto que quando ele tem que, lá no final do filme, quando ele tem que enfrentar o Nega Scott, que é o negativo dele, o oposto dele, o oposto dele é um cara super gente boa. Ele não entrou em conflito com o cara, ele meio que se complementou ali, e talvez os dois juntos fossem uma pessoa melhor, talvez, assim. Mas essa quebra da quarta parede que o filme tem com a própria montagem, né? E tem isso, tá escrito no filme até. Não é só da edição. Mas a gente percebe isso na tela, né? Tipo, são efeitos de pós pra fazer funcionar, né? Por exemplo, quando ele vai no café e a amiga, que é super brava e tá sempre dando bronca e xingando ele, e ela começa a falar fucking não sei o que, fucking não sei o que, fucking não sei o que, e aí tem uma tarja preta na boca dela, né? Pra fazer uma censura. E aí ele fala, como é que você faz isso com a boca? Tipo, como que você faz isso com a sua boca, né? Porque é claro que aquilo não é uma coisa real que aconteça com o personagem, né? Aquilo é uma coisa que acontece pra gente que tá assistindo o filme. Só que, de certa forma, o personagem sabe que aquilo não é algo que deveria estar dentro daquele filme, sabe? Então, tem várias coisas. E aí o filme é entupido desses assuntos, assim. Sei lá, tem vários e vários momentos icônicos em que a forma como foi após do filme já estava prevista, né, ou pelo menos foi pensada, né, assim, desde o início para chegar nesses resultados esquisitos que não são naturais, né, não são normais, não fazem parte da realidade do próprio filme até, assim, né. Você pensar, tipo, ninguém fala e aparece uma tarja preta na boca da pessoa, né. A cena que eu me refiro é lá nos 50 e poucos minutos, em que a amiga dele começa a falar, atende ele no café, ele vai no café para tentar encontrar com a irmã, pra falar com a irmã, e a irmã sai, e aí ele acaba sendo atendido no café pela amiga, aquela amiga de óculos que tá sempre brigando com ele. Que faz a Aubrey Plaza. Isso. E isso acontece, assim, de novo, vou puxar a carta do quadrinho aqui, mas essa metalinguagem tá no quadrinho também. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que tem uma cena em que alguém precisa ler, tipo, um dos quadrinhos, o texto que tá no quadrinho. Então, o personagem que tá ali falando com o quadrinho, ele inclina para ler o que tá escrito numa plaquinha que seria pra gente. Legal. Então, a metalinguagem tá desde a obra original. Sim. E acho que é um grande trunfo do filme. Assim, o filme, ele não sei se ele chega a quebrar a quarta parede no sentido de falar com a audiência, mas ele chama a atenção para si mesmo 90% do tempo. Assim, eu sou um filme que está falando de outros filmes, de outras coisas, e uma frase começa numa cena e acaba na outra, e tudo bem. Essa cena do café toda eu gosto muito, que é quando a ex-namorada dele vai aparecer de verdade, né? Eu gosto muito dessa sequência. Eles fazem um over the shoulder com ela, com a Ramona e ele, bem tradicional de casal, que vai fazendo push-in, sabe? Aproximando ele, vai botando um diálogo, né? Tipo, faz
a frente, faz o reverso, faz a frente, faz o reverso, com esses puxinhos, tipo, bem clássico de tudo que é filme de amor, sabe? Todos os filmes de amor tem essa cena em que o namorado, a namorada, o casal se encontra e vão falar, sabe, a coisa um pro outro, e aí eles vão meio que se declarar, e aí a música fica mais suave, e a câmera vai se aproximando conforme eles vão revelando o segredo, né, assim. Então eu acho interessante porque tem também nesse filme, além essas questões loucas de edição e de montagem que, como o Donato falou, já tá previsto até nos storyboards, provavelmente, mas tá previsto no quadrinho, tá previsto no roteiro também, como a gente pode atestar, assim como as marcações de capítulo, né, os nomes dos títulos e tal. Tipo, ele tá te contando uma história nesse aspecto bem de leitura de quadrinhos, né? Mas ao mesmo tempo também tem, tipo, clichês clássicos de história de amor, que no fim das contas é um grande filme sobre o amor adolescente, né? Assim, é um filme sobre um amor jovem, né? Eu me refiro a adolescente, mas eu tô pensando mais num aspecto... Aos 20 e poucos, né? Jovem, assim. Tipo, não é uma história sobre... Porque o cara, tipo, nunca fez sexo, ele não beija na boca, ele fala, tô segurando na mão. Tipo, é uma coisa, assim, nervosa. Né? Não é uma coisa já, sei lá, de 30 e tantos anos e tal. Uma coisa que eu gosto muito no filme, na questão, que não é necessariamente nas transições, na parte da montagem, mas é como a montagem integra coisas que são feitas na prática no set. Tem algumas... Esse filme é uma comédia, né? Ele não é uma comédia... Ele é um filme muito engraçado, ele tem gags. E é uma comédia, é uma comédia mesmo. Acho que ele é uma comédia, ele tem gags físicas, gags visuais, muito... O tempo todo. É quase um episódio dos Simpsons, assim, cada coisinha é uma piada. E ele usa um monte de ferramentas diferentes para contar essas piadas. E algumas coisas que o diretor faz desde sempre. Uma coisa que aparece muito é como que as pessoas entram em quadro o tempo todo. Uhum. A pessoa entrando em quadro é engraçada, do jeito que ele faz. Geralmente é sempre abrupto, corrido. Então tem lá no comecinho, lá 10 minutinhos de filme, já você descobre que ele dorme na mesma cama que o roommate dele, porque vagabundo, que não tem nada na vida dele, e nem onde ele mora, ele não tem nenhuma cama pra ele. Então ele dorme na cama do amigo dele, ele acorda de um pesadelo, assustado, ele aparece, a câmera tá acima da cama, não dá pra ver ele deitado, mas ele aparece entrando em quadro, sentando na cama. E na sequência aparece o roommate dele sentando na cama, sendo acordado por ele, na mesma cama. E aí ele pergunta, o que tá acontecendo? Aí ele fala, eu tive um sonho, não sei o quê. E aí tem mais um pedacinho dessa gag que é o namorado do roommate dele que levanta na mesma cama também. São piadinhas visuais que usam muito movimento de câmera. Você deu aquele exemplo da câmera lá no meio do filme em que ele tá falando com a Envy pela primeira vez, pelo telefone, e que tem aquelas coisas que aparecem no fundo, aquelas fotinhos que contam uma história, que contam backstory. Os lambi-lambi, né? Como é que chama essas fotos? Eu não sei como é que chama essas fotos, mas são aquelas fotos de Instamatic, assim, que você entra na cabine e tira aquela... Acho que chamava lambi-lambi antes, mas talvez seja muito antigo esse termo. Pode ser. É um jeito de contar uma backstory ali, porque essas fotos não estão no fundo. Não. Mas conforme ele vai fazendo o movimento da câmera de girar de um eixo, aliás, tá girando no mesmo eixo, mas ele tá indo do 0 para 180 graus ali, pelo que eu entendi, não é um fundo verde ou um fundo azul, não é um chroma key. Até a luz só apaga no fundo, a luz apaga no set mesmo, pelo menos eu olhando, foi essa impressão que me deu. E aí eles inserem essas coisas naquele fundo como se fosse um chroma key, que não precisa ser chroma key, porque a tela tá preta. Eu acho, assim, ideias brilhantes, assim. São coisinhas em que o movimento começa... Ele se arrumando pra ir no banheiro, que ele bate a porta, sai... sim, é do banheiro. E ele acorda, né, chamando o cara, e ele é um jump cut, que nem é um jump cut, na verdade é só um cut mesmo, que é um corte abrupto, que ele tá deitado na cama, e na próxima já tá de dia, e já ele não tá mais lá, né? Tipo, isso só grita o nome do cara. Isso, ele entra no banheiro vindo da casa dele, e aí a hora que ele abre a porta de novo, e não tem corte nenhum, a hora que ele abre a porta de novo, ele tá na escola. Na escola da Knives ali. Então ali você vê que ou os caras giraram o cenário ou os caras trocaram o cenário ali muito rápido. Então, são coisinhas que não são exatamente a edição, não são exatamente a montagem, mas que tem uma proposta de você mudar, de você avançar a cena ou avançar a história de uma maneira muito inteligente. Não é nada nesse filme é óbvio.
Talvez o romance seja óbvio, mas sei lá. Assim que aparece o primeiro letreiro, que ele tá contando quantos anos ele tem, e ela fala que tem tantos anos, aparece a legenda, e ele faz um barulho com a boca, né? Tipo, ele fala o tempo com a boca, tipo, eu tenho tantos anos, sei lá. E a música, e o barulhinho pra aparecer a legenda e o title na tela é, tipo, exatamente a mesma cadência da fala dele, né? Tipo, plan, plan, plan. Sabe? Tipo, tudo isso o tempo todo. Então, isso é um trabalhão danado pra montar, né? Porque qualquer detalhezinho, como tu dissesse, qualquer barulho do dinheiro caindo, barulhos de videogame o tempo todo espalhados pelo... O sound design do filme é cheio de coisas, né? E é um detalhe, são pequenos detalhes que ajudam a contar a história pra quem conhece, né? O background. Como o garoto fala, quando ela chega, a menina, a namoradinha dele entra lá e fala, você toca o quê? E você toca o quê, né? Na verdade, porque ela fala, and what you play? E o cara fala, eu jogo Zelda, eu jogo isso aqui, que é uma piada que funciona só em inglês, né? Question, que só funciona em inglês, porque é play pra jogo e tocar também, né? Assim, eu não sei como é que ficou a tradução disso, porque elas perguntam, se você toca o quê? Ele não pode falar, eu toco Zelda, né? Porque não vai fazer sentido. Mas... não sei como é que ficou também. E o filme é todo feito nisso, assim, todo baseado nisso. E os barulhos. Então, assim, é um acabamento, né? Eu fico imaginando sempre, eu penso na timeline dos caras, a quantidade de coisinha que tem ali pra poder fazer essa montagem. Então, assim, é um filme muito complexo na montagem, na elaboração dessa coisa. E a história é super simples, né? A história, no final, não é o que é a parada épica, os personagens complexos e profundos, eles são desenvolvidos. Não, é uma história adolescente de um banana, sabe? E um pé ali no machismo, sabe? Tipo, é bem padrão, quase ruim nesse sentido, né? Quando eu vi o filme em 2010, eu tinha 28 anos. Uhum. Eu já era um pouquinho acima da idade do Scott Pilgrim, mas eu fui impactado, eu acho que eu era o público-alvo, ainda... acho que hoje eu sou menos o público-alvo do que eu era naquela época. Mas Você já, quando você tinha 28 anos. Isso. Então, mas você já trabalhava com entretenimento, né? Tipo, já trabalhava editando, já fazia o que você faz hoje, parte, ou não? Já. Eu tava no comecinho de carreira, Aí mas te sim. tira do público-alvo, né? No fim das contas, né? Não, mas eu gostava do quadrinho independente disso, assim. Eu tava acompanhando a história, porque, assim, não que eu me identificava com o filho da puta que é o Scott Pilgrim, mas eu reconhecia as coisas ali. Eu achava uma história que tinha coisas válidas. Não tem nenhum personagem, no filme inteiro, que seja um personagem inteiro, que seja um personagem tridimensional, complexo e tal. Todos eles trabalham em arquétipos e clichêsaços. E super interpretados caricatos. Clichês. Né? Sim. E tudo bem, assim, não tem problema. Isso desde que você assuma que a sua história vai ficar presa nesse tipo de coisa. É um filme de estilo. É um filme onde a forma fala mais do que o conteúdo. Na montagem, na apresentação, ele fica um filme válido, assim. É gostoso de assistir. Eu, pelo menos, me empolgo toda vez. Aquela abertura se eu falar da abertura, quando a Knives entra para assistir o ensaio deles ali no comecinho, a banda tocar, e você não sabe mais ou menos para onde o filme vai, e a Kim, a baterista, faz "We are Sex Bomb and you're here". E ela dá a entradinha da bateria, e eles começam a tocar aquele wall of sound, né? Aquela coisa punk do impacto. E aí faz aquele meio cortes super transporting, rápidos, né? Que vai, tipo, indo para trás, e aí eles vão se afundando, vai bem aquelas... O estúdio aumenta, né? Faz aquela coisa de que... enquanto isso vai intercalando com a cena da Knives, que é uma adolescente, que é 17 anos ali, e vai tendo um close, um puxinzinho assim, bem devagar para o rosto dela, cada vez mais próximo. Sempre que a câmera volta nela, ela tá mais próxima, e ela, assim, literalmente de boca aberta, embasbacada com o que tá acontecendo, olho regalado. E brilhando, né? Tem uma parada no olho, eu acho. Ela é a gente, ela é a audiência, nesse caso. Porque você não sabe que o filme vai ser aquilo. Você não sabe que o filme vai ser tão amazing. Com um estilo tão impactante, assim. E ela fala, it's amazing. Aí você vê que ela é uma adolescente, que ela tá só deslumbrada com tudo aquilo. Mas a gente fica deslumbrado com a apresentação, pelo menos eu fiquei. Fiquei tanto nas vezes que eu vi antes, quanto agora revendo o filme. Eu acho muito engraçado essa tua análise, porque tem a ver com isso. Porque ela é a personagem que poderia fazer essa referência de ser a gente, né, no filme. Tanto que no final, a gente já superou esse personagem também, o Pilgrim, né? A gente, tipo, cara,
esse cara é um merda, né? Tipo, deixa pra lá. Que é o que ela faz também no final, sabe? No final ela também fala, vai Sim. lá, vai seguir sua vida, sabe? Tipo, eu sou muito boa pra você, né? E é uma história legal se você pensar nesse sentido, assim, sabe? Tipo, a gente tá acompanhando a fase de um adolescente ou de uma criança imatura até eles resolverem conseguir andar, mas é só um moleque, né? Tipo, sei lá, não é uma coisa pra gente tentar se encantar com ele, né? Porque não dá. A gente vai crescer junto, mas a gente vai superar em algum momento, né? E quando Sim. foi, até pelo fato da música mesmo, né? Mas quando eles vão tocando ali nos 3 minutos e tanto que eles fazem, que é a abertura do title, né? Que vai entrar o nome das pessoas e tal, e eles fazem aquele com o estúdio ficando grande. Eu na hora pensei que eles iam fazer como é o Transporting, aquele filme, né? Que eles iam, tipo, ir embora, puxar e eles iam ficar num mega túnel, sabe, assim. Aí, na verdade, revela o sofá, né? Foi quando eu pensei, a primeira vez eu lembro que eu pensei, eu falei, cara, é um filme com efeitos práticos, assim, né? Tipo, é um filme muito artesanal, né, cara? É aquela coisa do Gondry, né? Que o cara usa muita coisa prática pra fazer. O Edgar Wright também. E aí ele entra, quando ele entra no sofá ali, aí ele entra só nos titles, só que ainda assim tem uma coisa artesanal, porque o nome dos atores vai aparecendo em cima de uma técnica de animação que é a animação na película. Que você pega a película na mão mesmo e desenha na película. Com canetinha, né? Com aquele... Com canetinha. Tipo um hidrocor, às vezes risca. E essa abertura inteira é feita nesse... E não é uma coisa que volta pro filme, né? Não é uma coisa que é explorada muito no filme. Essa é a abertura do filme. Até ali são 6 minutos de filme. E assim, o filme tentou contar toda a história ali, né? Tipo assim, é incrível, né? Coisa, né, para avaliar. Eu acho que, assim, quem estuda edição, quem gosta de falar de edição, pensar em edição, eu acho que é um filme fundamental, né, para assistir. Porque por mais que a gente saiba, né, que ele é muito baseado, essa estética não é uma estética que surgiu na ilha, né, não é uma estética da montagem, mas sim uma estética da próprio material de origem, do storyboard, do roteiro e do quadrinho, né? Ele é um filme que se destaca nos editores, né? Ele é um filme que se destaca na edição, né? As pessoas que conhecem... Sim. Ele é um filme que chama a atenção de uma montagem bizarra. Porque você tem, por exemplo, como eu citei, o Incrível Hulk do Ang Lee, por exemplo, que é o material escrito e que a edição é só uma citação aos quadrinhos, né? Mas a história em si, ele não assume essa postura de assumir-se como filme, tô te mostrando esse filme, tudo bem, que é o que eu chamo de uma espécie de quebra de quarta parede do próprio filme, não dos personagens. Os personagens em si não quebram quarta parede, mas é como se o filme entendesse que ele é um filme, né? É isso. Eu sei que você tá assistindo um filme, então tudo bem, vamos estabelecer isso aqui como um filme. Então é uma linguagem muito interessante, marcou uma fase importante. E, de novo, pra mim, o que é mais interessante é que é mega, mega, mega complexo, mega trabalhado e pra uma história besta pra caramba. Sabe? Uma história assim que você fica, poxa, cara, se pegasse uma história, sei lá, sabe, Hamlet, e fosse fazer desse jeito, aí quebrava a cabeça de todo mundo. Sabe? Vamos lá, pô, né? Vamos fazer. Eu tenho um amigo meu que ele pegou 50 e tantas peças gregas clássicas, as mais tradicionais tragédias gregas, e fez uma remontagem da bufonaria que são os políticos dos anos 2000 e 2015, e fez uma montagem de rua de palhaços com Antígona, sabe, Lisístrata, enfim, Orestes, sabe assim? E era impressionante, assim, o espetáculo era incrível, porque era isso, era uma história mega densa, mega complexa, gigantesca, com uma estética de palhaço de rua, bufão de jogar coisa na plateia. Tipo assim, é uma loucura, assim, o espetáculo, sabe? Só que é isso, coisas que você acaba... É difícil financiar uma coisa dessa, né? Conseguir fazer ser um sucesso. E esse filme nem fez tanto sucesso, né? E olha que ele tem uma história bem flat, né? Assim, tipo, sei lá, muito fácil de vender, esse filme né? Perdeu dinheiro. Pois é, que engraçado, né? Por que será, cara? Eu não sei. Eu fui ver no cinema na época. Eu também. Não foi por minha causa que ele perdeu dinheiro, não. Mas ele custou 60 milhões. No mundo inteiro ele fez 50. Caramba. Nem 50, 47. Isso antes de... Assim, isso na época, né? Então hoje, com certeza, em home video ele deve ter recuperado, mas ainda assim, isso quer dizer fracasso total. Mas eu acho que, no geral, assim, se tem uma lição que
que um montador pode tirar desse filme, além de ficar de boca aberta com a técnica do montador, que a gente não falou o nome até agora, né? São dois, né, na verdade. Mas Estão dois ali, mas é um cara só. só e o outro cara tá adicional, que é o James Amos, Jonathan Amos. Que é editor com o Edgar Wright, ele é editor do Baby Driver também, do World's End. Mas se dá para tirar uma lição disso tudo, é que montagem é um trabalho colaborativo também. Esse filme não sai, as edições super criativas desse filme não existem se não tiverem sido planejadas antes com a direção, e com o production design, e com a fotografia, e com todo mundo. Não é um filme em que o material caiu no colo do montador e ele descobre, vomitou o filme um mês depois. Que é uma coisa que acontece muito na nossa profissão, né? Sim. Esse filme não. Esse filme precisou de um planejamento minucioso. Então a gente não trabalha sozinho, mesmo que a gente fique muito tempo sozinho na ilha de madrugada. Poser, que é um professor aqui do Canadá, professor de produção cinematográfica, e ele foi meu professor. Ele é esposo de uma... Agora eu não lembro o nome da esposa dele, mas a esposa dele trabalhou pro Edgar Wright quando eles estavam filmando o Baby Driver. Baby Driver, a cena de abertura foi em parte filmada aqui. Eu acho que a cena de abertura foi filmada aqui ou foi filmada em algum lugar, mas eu não lembro que ela trabalhou nessa cena. Nossa, que maravilha. Aquela sequência de abertura do Baby Driver é maravilhosa. E aí ele me contou, enfim, contou vários detalhes. A gente um dia vai fazer sobre Baby Driver, porque o Sala de Edição já fez um episódio sobre Baby Driver, então eu não sei se a gente pode fazer também. Mas eu tenho várias informações. Você pode fazer só sobre a primeira sequência já. Pode ser. Pra gente focar ou então o Catnap me convida pra participar, eu posso ir lá falar sobre Baby Driver. Opa. Mas eu acho que a gente já falou do filme lá também, mas a gente fala de novo, sei lá. Mas eu tenho várias informações internas, porque eu fui aluno por uns 8 meses do cara que era casado com uma mulher que trabalhou nessa cena e trabalhou pro Edgar Wright nessa cena. E ele falou que a abertura da cena, tipo, eles ficaram umas 3 a 4 semanas ensaiando. Assim, literalmente, eles fizeram a cena várias vezes por 3, 4 semanas antes de rodar, sabe? E ele ficou, assim, impressionado com o cansaço que foi pra todo mundo acertar, não só porque era um long shot, mas porque tudo isso tinha que ser finalizado depois na edição, né? Porque não é só fazer uma cena longa e depois você bota uma musicona por detrás e dá uma chapada naquilo ali. Como acontece, por exemplo, com Birdman, como aconteceu agora com 1917, que existe uma composição que vai te ajudar naquela condução. Né? Não, na verdade, aquilo é tão sincronizado com a música que tá tocando pro personagem e que também vai tocar pra gente, que fez, né? E aí ele fala muito isso, esse professor John Poser, que até eu acho que eu já citei um livro dele aqui. Ele fala que o Edgar Wright, ele trabalha muito musicalmente, tipo, a forma de escrever, a forma de conduzir os atores, a forma de dirigir é muito pautado num beat de música, assim, sabe? Como se no set tivesse sempre uma música sendo tocada e tudo é pautado por essa onda da música, assim. E é muito claro, né? Sabendo essa informação e assistindo os filmes, principalmente esses dois, por exemplo, é muito claro, né? Como a música é algo importante, né? Na elaboração e faz frente a essa coisa também que o Donato estava colocando, né? Que é uma coisa colaborativa, assim, né? Não é só sincronizar para você poder depois botar um sound effects, né? Porque o sound effects está vinculado com o frame, que está vinculado com a postura do ator e também está colocando o ponto que o ator levanta o dedo, sabe? E aí a atuação do ator tem que saber que naquele momento vai entrar, sabe? Tudo é muito concatenado, assim, né? Sim, no Baby Driver tem uma cena, acho que é a segunda música que toca ali, que a letra da música aparece enquanto a câmera tá correndo, tipo, em posters na parede. E a câmera tem que saber o que tá acontecendo, enfim, falando. E a letra também, né? A letra tá contando a história, não só as letras aparecem escritas, mas a história que tá sendo falada na letra também, tipo, acho que é, sei lá, eu vou te encontrar, vai dar certo, a vida vai ser boa, alguma coisa assim, sabe? A história também vai sendo contada. Eu fiz assistência de direção e edição e finalização e um monte de coisa, porque afinal, né, no Brasil, para um videoclipe de um amigo meu, diretor. É um videoclipe de uma banda chamada Nevilton, em que eram 3, 4 sequências muito longas, sem corte nenhum, com a câmera parada,
e uma coreografia muito grande, muito focada na música, em que acontecia, a ação tinha que ser gravada num tempo diferente da música, porque ia ser tudo acelerado na edição. Aí vocês aceleraram a música. Ao contrário, a gente deixou a música muito mais lenta. Caramba, e deve ser mais difícil ainda pros músicos, né? Porque tem que ficar cantando bem assim, né? Tipo, Não, então, mas aí a sacada que o diretor teve, que foi a ideia dele, eu só ajudei ali, desencana da música em si. Pega o compasso da música e vê a batida exatamente, uma batida certinha no compasso. Esse compasso, é como se fosse um metrônomo, você faz isso, você pega esse compasso e deixa ele mais lento. E aí você sabe que na batida 1, 2, 3, 4, 1, 2... E aí você tem lá no storyboard marcadinho que em cada batida vai ter que acontecer. Entendi. E aí você ensaia com todos os atores. Era uma coisa complexa, que tinha muita gente ao mesmo tempo na tela, mas foi super em soundstage? de fazer. Foi em estúdio. Com a câmera no teto, porque tinha que pegar as coisas acontecendo no chão. Se você quiser ver o resultado, a música chama Tempos de Maracujá, da banda Nevilton. Foi bem gostoso de fazer, assim, mas foi bem desafiador. E é isso, quando você vai gravar em cima de música, como que você vai realizar sem realizar as ideias do diretor desde o começo ali. O que ele me contou do Baby Driver é que ele até já tinha o editor falou, né, isso também, eu vi um podcast do editor, e ele falou que eles tinham uma timeline pronta. Eles filmaram em cima de uma timeline que já existia, sabe? Tipo, ele tinha uma timeline com barulho, com entrada, com saída, com corte, tipo um preset de timeline, e depois foi só ver a timeline e captar a imagem. Foi uma coisa completamente diferente. Acho que foi no Art of the Cut, no podcast, ou no Rough Cut, agora eu não lembro mais. Foi um dos 2 podcasts que tem entrevista com o editor do Baby Drive. Mas um dia a gente fala sobre Baby Drive, tem muitas histórias pra contar sobre Baby Drive. E é um pouco por isso também que o nosso podcast existe, que é para tentar falar tecnicamente desses profissionais que muitas vezes ninguém lembra, né? O cinematógrafo, o editor, o assistente de câmera, são pessoas que a gente quase nunca fala e a gente acha que é legal também ficar ressaltando o trabalho dessas pessoas, porque senão, sem elas, não existiria, né, esse momento da gente se divertir com o objeto artístico. Se vocês não viram o Scott Pilgrim, dá uma chance aí. Afinal, o filme não fez muito dinheiro na época. Aluga ele aí. Se você tá no Brasil, o filme ele tá na Netflix, então não tá nem difícil de assistir. Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Eu vou evitar que esse episódio seja editado o máximo possível, porque foi um papo muito legal. Enfim, quando a gente tem um convidado tão talentoso e tão cheio de coisa pra falar, é legal a gente aproveitar o máximo possível, ficar com maior quantidade. Eu sei que a ideia é tentar fazer os programas serem sempre menos, mas eu também não tô muito preocupado com isso nesse momento. Agradecer muito, Davi Donato, por teres vindo até aqui, se despender lá do Catnap para vir para cá, para conversar com a gente. Eu tô na mesma cadeira aqui em isolamento social, nem vem. Os ouvintes não sabem, mas a gente tentou gravar isso várias vezes, não conseguia. Mas, enfim, conseguimos e espero que a gente tenha você novamente aqui no nosso podcast Segundo Corte para poder conversar sobre outros filmes daquela lista maravilhosa que tu mostrasse para mim. Para você que tá nos ouvindo e gostou e acha que vale a pena dar um comentário, procura a gente nas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo, tenta dar uma lida no roteiro, vale muito a pena se você tem um tempo aí. Dá uma olhada no roteiro meio por alto, assim, pra você ver também que a escrita dele é prevista desde o início e depois vai assistir o filme e depois manda um comentário pra gente se você concorda, discorda, achou ruim, achou que a nossa análise não funcionou, que ficou faltando alguma coisa. Ajuda a gente a melhorar e a crescer, pra isso que a gente tá aqui, pra compartilhar, e a gente efetivamente faz isso pra vocês, porque a gente quer também, mas a gente faz pra vocês. Então, contato@segundocorte.com ou então o e-mail do Sala mesmo. Enfim, você sabe se organizar aí, manda suas mensagens e deixa a gente saber o que você achou, beleza? Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos e até mais. Falou, Donato. Valeu. Obrigadão, até mais.